Olá! Nesse vídeo eu quero te mostrar, eu quero te explicar como é que você faz o diagnóstico da empresa, das necessidades da empresa, para que você consiga elaborar uma proposta altamente diferenciada e lucrativa, que não te permite ser comparado no mercado e que você também não vai precisar ficar negociando valores, muito menos dando desconto, ok? Então vamos lá. Eu já falei, não sei se você já me escutou falar sobre isso, mas que a elaboração de um projeto, de uma proposta diferenciada, ela realmente é um processo de negociação que passa por 3 etapas. A primeira etapa é o briefing, a segunda etapa é o diagnóstico e a terceira etapa é a elaboração da proposta. Quando você trabalha muito bem este processo de negociação, quando você chega na proposta, ela basicamente bem dizer, já está fechada. Não há mais grandes negociações. Por quê? Porque você conduziu o processo de negociação para o fechamento. E aí eu te garanto que o seu processo de venda fica muito mais tranquilo, muito mais fácil e muito mais assertivo. Mas então, neste vídeo eu quero conversar com você sobre a etapa do diagnóstico. Mas antes disso, eu não sei se todos vocês me conhecem, meu nome é Eliana Gomes, eu sou mentora de coaches e líderes e o grande foco do meu trabalho é ajudar e orientar coaches que querem atuar ou já atuam no nicho de liderança a serem muito mais assertivos, entrarem nas empresas, construírem grandes projetos e alavancarem a sua carreira de uma forma altamente lucrativa e sustentada. Mas vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje, né? Do nosso vídeo de hoje. Como é que você faz o diagnóstico da empresa, das necessidades da empresa, para, na sequência, elaborar, né, a sua proposta de alto valor e diferenciada? Quando nós estamos falando de diagnóstico, o diagnóstico ele contempla 2 tipos de diagnóstico, certo? Sempre que você estiver fazendo um processo de negociação com uma empresa, levantando as necessidades desta empresa, você precisa fazer 2 tipos de diagnóstico. O primeiro deles é as reais necessidades da empresa. O que de verdade esta empresa necessita? E aqui tem um ponto extremamente importante. Muitas vezes o que a empresa te solicita não é o que ela necessita. E por que isso acontece? Porque, na verdade, a empresa, ela enxerga, o que ela vê é o sintoma, né? É o problema que ela está tendo. Dificilmente as empresas conseguem, até porque não é a sua expertise, nós nem esperamos isso dela, esta é a nossa expertise, né? Muitas vezes a empresa, ela só consegue enxergar a ponta do iceberg, o problema que ela está tendo. Ela não tem noção, né, nem das causas e nem de como resolve aquele problema. Então é muito comum acontecer a empresa te chamar solicitando um trabalho, quando na verdade não é aquilo que vai solucionar o problema dela. E aqui entra então, né, o primeiro diagnóstico que nós temos que fazer, né, e ter expertise, maestria em fazer, né? E é muito mais do que fazer só as perguntas certas, é poder interpretar essas respostas e conduzir esse diagnóstico de uma forma muito profunda, certo? Então, o primeiro ponto é exatamente esse, assim, quais são as reais necessidades, quais são os reais problemas e causas desses problemas e como é que a gente soluciona, certo? E aqui era o que eu estava falando antes para vocês. Muitas vezes a empresa te chama te pedindo uma solução, só que aquela solução não vai ser efetiva na dificuldade que a empresa tem. O que nós vemos muito no mercado? Eu que estou direto dentro de empresas e acompanhando coaches, né? Eu vejo isso direto. A empresa, ela te chama, né? E ela te pede uma solução específica. Ela te diz um problema e diz que quer tal coisa para solucionar aquele problema. Só que quando você começa a conduzir uma reunião de briefing, né, que este é assunto do próximo vídeo, né? Quando você começa a conduzir uma reunião de briefing extremamente estruturada, aprofundada,
né? Você se dá conta que aquilo que ela está te pedindo não vai resolver o problema dela. Muitas vezes as empresas nos dizem assim: já fiz 1000 coisas com os líderes, né? E não adiantou, não resolveu. Por que que isso acontece? Isso acontece porque as soluções que muitas vezes a empresa solicita, e o pior, o que muitos coaches, por não saberem fazer diagnóstico, né, propõem de verdade, não soluciona o problema. E aí depois, muitas vezes, né, os profissionais não entendem por quê, né, que o trabalho não deu resultado, por que que aquela empresa não fechou o próximo projeto, porque ela não teve resultado. Se você realmente não souber fazer o diagnóstico das reais necessidades, é bem provável que o seu trabalho fique muito prejudicado, que o resultado do seu trabalho não atenda. É mais ou menos assim, né? Eu tô com um problema, tô com dor de cabeça, eu vou no médico, né? Ele não faz um diagnóstico, só me receita um analgésico. Vai tirar dor? Sim, até daqui 8 horas. Daqui 8 horas a minha dor de cabeça vai voltar e o que que eu vou dizer? Que esse médico é incompetente. Porque ele não resolveu o meu problema. Ele tirou uma dor momentânea. Então é o que a gente muito escuta dentro das empresas. As empresas dizendo assim: não, eu investi, eu chamei um profissional, ele fez um trabalho. Durante uma semana foi ótimo, depois voltou tudo a estaca zero. Por quê? Exatamente o efeito do analgésico. Só passou a dor. Não curou o problema. Ok? Então, primeiro escopo do diagnóstico, né? Fazer o diagnóstico das reais necessidades da empresa. Só que aqui tem uma outra questão extremamente importante que pouquíssimos coaches entendem e dominam. Um diagnóstico é do que realmente essa empresa precisa, mas tem um outro diagnóstico que é tão importante quanto este e que é eu diria que talvez seja um dos principais impeditivos de fechamento de projetos. É quando nós não conseguimos avaliar o momento de compra desta empresa. Talvez agora você diga assim: o que é isso, Liana? Esse é o segundo diagnóstico que você precisa fazer. A empresa ela vai ter uma necessidade, certo? Só que ela tem um momento de consciência desta necessidade, das causas desse problema. E dependendo em qual momento da jornada de compra de consciência ela está, vai definir o escopo da sua proposta. Não adianta, se você errar aqui, por mais que você receite o remédio certo, se você não conseguir entender qual é o momento de compra que ela tá e fazer a sua proposta, o seu projeto, exatamente para aquele momento que ela se encontra de compra, não estou falando de necessidade, eu estou falando de compra, de consciência, ela vai ter muitas objeções e você corre o grande risco dela não fechar com você, ok? Então, este é um ponto fundamental. É fundamental que a maioria dos coaches não entende, não domina, não sabe fazer esse diagnóstico. As empresas, elas passam por momentos de consciência, tanto do seu problema quanto das causas. Isso é o que a gente chama do momento de compra, né? Em que momento de compra ela está. Porque dependendo do momento de consciência dela, é o tipo de proposta que você vai fazer, mais pontual ou mais abrangente. Se você errar aqui, as chances de fechar o projeto é muito pequena, ok? Então, são 2 pontos que você precisa avaliar sempre quando você vai fazer um diagnóstico. Você precisa avaliar qual é a real necessidade da empresa e qual é o momento de compra. É isto que vai definir qual é a estratégia da proposta que você vai realizar com a empresa. Como eu falei para vocês, né, fechar projetos com empresas passa por um processo de negociação.
E este processo de negociação, ele envolve 3 etapas. Briefing, diagnóstico e aí o fechamento, é a proposta. Se você não dominar essas 3 fases, você corre um grande risco de não conseguir fechar com as empresas, ok? E se você, talvez agora você diga para mim, tá bom, Liana, e como é que eu faço esse diagnóstico, né? Pois é exatamente isto, junto com o briefing e com a elaboração de propostas diferenciadas que foi exatamente por perceber esta dificuldade dos coaches, né? Esta falta de metodologia, porque isso é uma metodologia, certo? O processo de negociação para fechamento de uma proposta, ela tem um método estruturado, passo a passo que precisa ser seguido para quando você apresentar a proposta já estar fechada. Não tem mais negociação. Ela já está fechada, porque você já construiu durante esse processo toda a venda, ok? No próximo vídeo eu vou te explicar sobre briefing e você vai entender que é exatamente na reunião de briefing que 80% da sua venda acontece. É nesta etapa da negociação, ok? Mas talvez agora vocês dizendo, tá bom, e onde que eu aprendo? Foi exatamente por isso que eu elaborei um curso chamado Propostas Lucrativas, que é onde eu te ensino exatamente o passo a passo deste processo de negociação com as empresas, para você fechar grandes projetos e projetos altamente lucrativos, certo? Neste curso eu te ensino passo a passo da reunião de briefing, do diagnóstico, a maestria de fazer diagnóstico e como que você constrói propostas realmente de alto valor, que falam da dificuldade da empresa, que conversam com a dificuldade da empresa. E eu te garanto que você nunca mais vai escutar a empresa te pedindo desconto ou te comparando no mercado. Porque quando você elabora propostas diferenciadas, você deixa de ser comparado no mercado, porque a sua proposta de verdade não tem comparação. E o preço passa para um segundo momento, ok? Aqui embaixo tem um link com todas as informações. Nós estamos com super bônus para os primeiros que se inscreverem. Então, clique aqui embaixo. Olha todas as informações, veja os bônus, porque os bônus vão acabar daqui um pouquinho. Daqui um pouquinho os bônus vão sair, né, desta campanha, ok? Então, se você quer realmente elaborar propostas de alto valor e extremamente lucrativas, entrar nas empresas e realmente gerar transformações, clica no link aqui embaixo, olha, né, veja todas as informações, olhe todos os bônus que tem aqui, tudo que você vai aprender. E eu te garanto que você vai deixar de ser comparado no mercado, que é aquela história. Ah, mas aqui outros coaches cobram a metade. Você não vai mais ter que se preocupar com isso, porque a sua proposta não vai ter comparação no mercado, ok? Clica aqui embaixo, olha tudo aqui e vem pro lado de cá que eu tô te esperando. Tchau!